Pimentel. Estou aqui com a aula, né, sobre fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano dos alimentos, da disciplina de microbiologia e higiene dos alimentos, que está na grade do curso técnico de nutrição e dietética. Bom, né? Falando a respeito de microbiologia dos alimentos, que sabe que os micro-organismos, né, eles estão em toda a parte, né? Eles estão no solo, na água, nas plantas, nos utensílios, né, de cozinha. Então, eles estão também presentes no trato gastrointestinal de homens e animais, né? Estão presentes nos manipuladores de alimentos, estão nas peles, né, dos animais, no ar e na poeira. Então, eles estão em toda parte. Então, é bom a gente saber disso, porque a partir disso aí, a gente vai traçar estratégias para evitar que haja contaminação, né, dentro da produção na área de alimentos. E, de forma a introduzir o assunto, né, estou aqui para relembrar alguns pontos. Primeiro, falar um pouco sobre a curva de crescimento de micro-organismos, né, que a gente sabe que constitui de 4 fases, né? Tem a fase de latência, a fase logaritma, a fase de desenvolvimento, né, estacionário, vamos dizer assim, e a fase de destruição. Como a gente pode acompanhar aqui no gráfico. Do ponto A a B é a fase de latência, né? Como eu costumo dizer, o micro-organismo ele é um nômade, vamos dizer assim, né? Ele está procurando um território para fixar ali, construir sua casa, né? Se desenvolver, crescer, se multiplicar. Então, essa fase A, B, é chamada de fase de latência, que é onde o micro-organismo ele encontra, né, os fatores ideais para o seu desenvolvimento. Então, de interesse em alimentos, a gente deve evitar essa fase AB, que é a fase de latência. Então, os micro-organismos, eles não podem encontrar, por exemplo, um pH disponível, né, uma atividade de água, né, uma temperatura ideal, de acordo de cada um, né? Porque se ele encontrar, ele vai praticar a segunda fase, que é a fase logaritmo, que a gente percebe aqui no gráfico, né? Onde há o que? O crescimento exponencial, né? A gente sabe que a multiplicação é exponencial dos micro-organismos. Depois ele vai praticar o que? A fase estacionária, que é do ponto C para o D, onde vai cessar o crescimento, né? Ok? E, posterior a essa, vai haver o que? A destruição, que é onde há o que? A eliminação, né? A escassez dos nutrientes, tá bom? E aí ele vai o que? Decrescer o crescimento, tá bom? Esse gráfico ele representa o número de micro-organismos variáveis por ml, né? Num determinado tempo, né? Sempre um único micro-organismo, né? A partir de tanto tempo ele já vai se desenvolver em 2, de 2 vai se desenvolver em 4 e assim sucessivamente até no intervalo de 4 horas, né? 2 horas, 4 horas, você vai ter um intervalo aí de 2.000 a 4.000 micro-organismos, ok? E aí, o que seria um alimento potencialmente perigoso? É aquele que reúne, né, aquilo que o micro-organismo necessita, né? Sabe que a gente está falando de micro-organismo patogênico, aqueles que vão causar doenças aos seres humanos, né? Então, esses micro-organismos, né, eles causam doenças, né, as DTAs, doenças transmitidas pelo alimento. E aí, a gente tem aqui alguns pontos, alguns fatores que fazem com que ele seja caracterizado como um alimento potencialmente perigoso. Como vocês podem ver aí no slide, se o alimento tiver alto conteúdo proteico, ele vai ser considerado um alimento potencialmente perigoso. Se ele tiver uma baixa acidez, né, ele também vai ser considerado um alimento potencialmente perigoso. E se ele tiver uma alta umidade também. Isso quer dizer o quê? Que se ele reunir esses fatores, né,
é o que o micro-organismo amam, né? Que é o que eles procuram para se desenvolver, tá bom? Então a gente tem que ter o cuidado de não fornecer essas características aí. Ah, professor, então é por isso que as indústrias, por exemplo, né, elas fazem lá como é que eu posso dizer para vocês? As compotas lá de alimento e elas modificam o líquido, colocando um ácido, colocando um sal, né? Por exemplo, no palmito, um exemplo, as conservas, tá bom? É por isso que ocorre o processo de pasteurização, exato, né? Que é o que a gente vai ver mais na frente, porque a gente vai conhecer hoje, nesta aula, quais são os fatores extrínsecos e intrínsecos, para evitar tudo isso aqui, ó, que os micro-organismos patogênicos venham a se desenvolver e alterar a vida útil do alimento, fazendo com que ele não cumpra, né, o prazo de validade e, além disso, se tornando um potencial, né, perigo para a saúde do consumidor. Então, hoje, né, a aula introdutória, né, falando sobre os fatores extrínsecos e intrínsecos de alimentos. E aí a gente já introduziu sobre a importância, né, da curva de crescimento microbiano, para a gente entender um pouco, né, como se dá o crescimento microbiano, os fatores que os micro-organismos adoram. E aqui a gente vai falar sobre a sobrevivência, o crescimento dos micro-organismos em um alimento. E aí a gente tem esses dois fatores interessantíssimos que vão ser abordados tanto na disciplina de microbiologia, né, higiene dos alimentos, como mais à frente em métodos, né, de conservação, certo? Na disciplina de tecnologia de alimentos. E aí, falando sobre os fatores intrínseco e extrínseco, né? O próprio termozinho inter, né, significa dentro. Então, são as características e os fatores que estão relacionados dentro do alimento, aquilo que é dentro, que é próprio do alimento, certo? Os fatores né, fora, certo? Está relacionado aos fatores que estão no ambiente, que se encontra ao redor do alimento, certo? Então, definição de fator intrínseco é aqueles fatores que interessam para o crescimento de micro-organismos que estão dentro do alimento. Já o fator extrínseco é aquele que está ao redor do alimento, que está no ambiente, ok? E agora eu vou listar para vocês os fatores, né? E aí, depois vai ter uma aula relacionada a cada fator e a importância, tá bom? De cada um. Então, assim, quais são os fatores intrínsecos, professor? Eu tenho a atividade de água, que é a água livre presente no alimento, certo? É a água que está disponível para o desenvolvimento de micro-organismos, água que está dentro do alimento. Então, a gente pode perceber que eu tenho, por exemplo, o leite, né? O leite, ele tem em torno de 75%, em média, de água livre, né? Então, ele tem um percentual grande de água. Então, o fator intrínseco dele de atividade de água é alto, né? Consequentemente, vai fazer que a atividade de água seja alta. Isso faz com que o alimento se torne um alimento perecível, fácil de se estragar, porque tem um fator que ajuda no desenvolvimento do micro-organismo, certo? Outro fator importante é o pH, que é o potencial hidrogênio iônico. Lembra da escala de pH, que vai de 0 a 14, né? Onde eu pego 14 dividido por 2 dá 7, e aí o 7, né, representa que o alimento, que o pH é um pH neutro, né? Abaixo de 7 até 0 é ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é o alimento, tá bom? Que aí aumenta a acidez. E eu tenho também acima de 7 até a 14, que aí o alimento já se torna um alimento alcalino, né? E quanto mais próximo de 14, mais alcalino, mais básico é a substância, tá bom? E a gente vai ver também o que esse pH influencia. Por exemplo, né? Eu vou ter o clostridium botulíneo. O clostridium botulíneo, ele suporta o pH menor, até menor ou igual a 4,5, certo?
Então, se eu pegar, aí vocês vão entender mais na frente, para que a gente está estudando isso, né? Se eu pegar o pH e diminuir, né? Colocar, por exemplo, a gente coloca em salada, a gente coloca, né, em outros produtos, o vinagre, né? O vinagre ele faz o quê? Ele diminui o pH. O vinagre tem um pH em torno de 2,5. Então, se eu colocar, né, o vinagre, vamos dizer assim, sobre um produto, eu vou estar diminuindo o pH e teoricamente, eu vou estar evitando, criando uma barreira para o desenvolvimento daquele micro-organismo, certo? Então, isso a gente vai ver mais à frente. Tem um potencial de oxidação, que está relacionado à perda e ganho de elétrons, né? Que envolve também a destruição dos micro-organismos, a gente vai falar mais na frente também sobre isso. A própria composição do alimento é um fator intrínseco, né? Como eu citei a questão do leite, né? A questão de frutas cítricas, né? E etc. Tá bom? Como a questão da quantidade de água, a quantidade de nutrientes, né? E etc. A presença de fatores antimicrobianos naturais, como por exemplo o alho. O alho ele tem substâncias antimicrobianas, certo? Como as ervas e etc. Por isso que às vezes algumas carnes, para manter e vender o produto, eles condimentam para preservar as características. Coloca também a questão do sal, né, de alterar a composição química do alimento, né? E a estrutura biológica, como a casca, né, a forma da fisiologia, vamos dizer assim, do fruto ou do alimento. E a interação entre os micro-organismos do próprio alimento, que são comuns daquele alimento, é importante para se criar as barreiras. Então, aqui a gente concluiu falando sobre os fatores intrínsecos relacionados a que está dentro do alimento e que serve como parâmetro para a preservação das características, né, características organolépticas, né, sensoriais, tá bom? E aí, além disso, preservação da qualidade, né, do próprio. E por último, a gente tem que conhecer, né, quais são os fatores extrínsecos que estão ao redor do alimento, que estão no ambiente, que nada mais é do que a temperatura, né, temperatura do ambiente, certo? A atmosfera envolvendo o mesmo e a umidade relativa do ambiente, que vai fazer com que aumente a atividade de água, né, favoreça o crescimento desses micro-organismos, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a nossa primeira aula, que envolve, né, a definição de fatores extrínsecos e intrínsecos de interesse em alimentos, né? Bem como listar quais são. Esse é o nosso primeiro contato com esses fatores, tá bom? Obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia. Valeu!